A Laver Cup começa hoje. Hoje teremos o primeiro jogo do João Fonseca e os primeiros jogos da Laver Cup. O João será o jogo número 3. E eu tô muito empolgado, mesmo algumas pessoas falam, mas não vale nada. Pra mim vale muita coisa. É um torneio que eu tô muito empolgado pra assistir, motivado pra assistir. Acho que é uma grande experiência pro João. E ele vai fazer a sua estreia hoje, às 23 horas de Brasília, contra o Flávio Cobolli, italiano de 23 anos. E no vídeo de hoje a gente vai passar todos os detalhes desse jogo, carreira do Cobolli, quais são os pontos positivos, negativos, onde que o João tem que atacar para vencer esse jogo. E eu acho que vai ser o primeiro ponto do time mundo, o João, porque a gente vai ter 2 jogos antes do João contra o Cobolli e a gente vai passar tudo no vídeo de hoje. E olha, temos uma grande novidade. Eu vou até pedir a sua inscrição para falar dessa novidade. Hoje, às 20 horas, teremos a primeira live pré-jogo da história do canal no Auge das Quadras. Então, se você quiser debater, falar sobre o jogo, sextou, né? Falar sobre o jogo, sobre o adversário, sobre essa Laver Cup, conversar, né? A gente vai ler todos os comentários que tiver no chat. Estaremos aqui presente na primeira live aí pré-jogo do canal. Então já deixa a notificação ativada, se inscreva no canal e se puder, dá um like e um hype no vídeo. Se você estiver vendo pelo celular, hypa, ajude a gente, o YouTube a entregar o nosso conteúdo. Então deixa um like e um hype que vai ajudar demais a gente. E vamos lá para a análise aqui do jogo do João Fonseca contra o Flávio Cobolli, que a bandeirinha tá errada aí, né? Bandeirinha da Itália, na verdade, italiano, Flávio Cobolli, número 25 do ranking, João 42 do ranking, jogo com transmissão Disney Plus Premium às 23 horas, então, iniciando aí a sessão noturna da Laver Cup. A Laver Cup que é o seguinte, são 2 jogos na sessão diurna e 2 jogos na sessão noturna. Hoje, na sessão diurna, 5 horas teremos Casper Ruud contra Hailey Opelka representando o time mundo. Depois, em seguida, temos o Mensik contra o Mikkelsen. Então, mais um jogo aí com favoritismo para o time Europa. E às 23 horas teremos o jogo do João contra o Flávio Cobolli. E o João entrando como leve favorito aí, segundo as casas de aposta. Na minha opinião, um jogo 50-50 aí. Acho que talvez vamos colocar 51-49 pelo clubismo, mas é um jogo bastante equilibrado e que o João tem grande chance de vencer e eu vou explicar o porquê que eu acho que o João tem grande chance de vencer hoje. E aí a gente vai ter também um confronto em duplas, né, logo em seguida do jogo do João. Então vamos analisar aqui esse italiano, Flávio Cobolli, que é destro, backhand de 2 mãos, tem 2 títulos ATP e tem um estilo de jogo muito peculiar. Ele é um cara muito defensivo, que contra-ataca muito bem. A gente sentiu na pele isso, né? Eles já jogaram uma vez contra, na grama. O João era favorito, porque o Cobolli acho que tinha uma vitória na grama na carreira. Ele tinha falado que não gostava da superfície, de repente o cara começou a jogar muito na grama e foi uma derrota dura pro João. Ele acabou o jogo, ele quebrou a raquete, uma derrota muito dura, a gente vai falar sobre isso também. E a gente viu ali que o forte do italiano é a parte defensiva e ele consegue utilizar a força do adversário para contra-atacar. Então esse é um estilo de jogo muito complicado, é um matchup ruim pro João. Eu sempre falo, é complicado quando o João pega tenistas que são muito bons na defesa, porque o João ele é um cara que ele costuma ir muito pra linha e muito pro winner. Então se ele fica toda hora recebendo uma bola a mais ali para finalizar, a chance dele cometer um erro não forçado é maior. E essa é a tendência num jogo contra o Cobolli. O João tem que estar muito calibrado e tem que estar agressivo, porque não adianta ele só ficar jogando bola, na consistência, na troca, o italiano tende a ser superior, então o João vai ter que sim ser agressivo. E a gente separou aqui os pontos positivos e negativos no jogo do Flávio Cobolli. Então vamos lá. Pontos positivos, consistência no fundo de quadra, ele é aquele jogador, é o saibreiro, né? Troca muito bem, erra pouco, sabe variar, né? Joga a bola reta, joga a bola mais alta, se defende extremamente bem, então ele tem muita solidez no jogo de fundo de quadra. E eu acho que a grande qualidade dele, na minha opinião, é a velocidade dele. Ele é muito rápido, se movimenta muito bem e se defende muito bem. Então é aquele cara, inclusive parecido com o Mahat, que o João jogou recentemente, ele é aquele cara que pega tudo, né? Que chega em todas as bolas e tal. Então é um cara complicado de jogar porque ele tem uma movimentação muito boa, ele enxerga muito bem o jogo e se defende muito. É o que a gente chama no tênis de uno mas, né? Sempre você vai ter que jogar mais uma bola para ganhar um ponto. Esse é o estilo do Flávio Cobolli. Outro ponto positivo dele, e que não é tão falado assim, é a mentalidade dele nos pontos de pressão. Ele é um cara com uma boa mentalidade. Eu sempre costumo falar, nenhum tenista chega na elite se não tiver uma boa mentalidade. O Flávio Cobolli já foi 17 do ranking, hoje ele é 25.
mas ele é um cara que nos pontos de pressão ele costuma crescer, costuma errar pouco. Inclusive, né, já aproveitando, no jogo que eles se enfrentaram em rally, na grama, isso ficou claríssimo. O João Fonseca jogou melhor que o Coboli. O João Fonseca não foi quebrado no jogo. Eu tô até abrindo aqui para puxar os números. O Flávio Coboli foi quebrado uma vez, o João não. O João teve somente 4 breakpoints contra no jogo inteiro, salvou os 4. O Flávio Coboli teve 9 breakpoints contra, salvou 8. Então você vê que ele já salvou bastante. E ele acabou ganhando do João Fonseca de virada em 2 tiebreaks. No tiebreak do segundo set, ele faz ali um 7-3, vai bem. E no tiebreak do terceiro set, ele ganha de 10-8 com o João, inclusive tendo match point. O João, inclusive, teve match point. Acho que até mais de um match point. Eu tô olhando aqui. O João fez 6-5. Não, teve um match point no 6-5. E o Coboli acabou conseguindo salvar e depois venceu o jogo por 10-8. Então isso mostra que ele tem uma mentalidade muito forte, né? E por isso que o João saiu tão irritado desse jogo, porque ele jogou muito bem, mas não conseguiu ganhar. Então esse é um ponto forte do italiano. Outro ponto forte, capacidade de contra-ataque. Então por ser esse jogador de defesa de fundo de quadra, ele contra-ataca muito bem, como eu disse, usando a força do adversário. O que o João tem que explorar aí do jogo do Coboli? Normalmente esses caras muito defensivos faltam um pouco de potência. Ele não chega a ser um cara que não tem potência, mas a potência dele é abaixo, com certeza, da do João. Então, se o João for agressivo e não deixar o italiano ganhar tempo de jogo, ritmo de jogo, ficar trocando bola ali, acredito que esse seja o caminho para a vitória. O italiano tem certa dificuldade de colocar potência, de tomar a iniciativa, né, dos pontos. Ele melhorou bastante o saque dele, né? O saque dele era um ponto um pouco ruim no jogo, ele melhorou muito o saque, apesar de não ter um segundo saque muito potente, mas o jogo de rede dele, esse jogo de potência, é um ponto a ser explorado, e o outro ponto, obviamente, quadras rápidas, né? Vocês vão ver nos números que o italiano, a pior superfície dele era a grama, mas ele foi tão bem na grama esse ano que a pior superfície dele virou o piso duro. E hoje, por se tratar de um piso duro com teto retrátil e tal, possivelmente indoor, vai dificultar mais ainda para o italiano, porque o jogo fica muito rápido, e para ele, quanto mais rápido o jogo, pior, né? Essa que é a verdade. Então, quando a gente analisa os números do Coboli, a gente vê que no piso duro ele tem mais derrotas do que vitórias. No Saibro ele vai muito bem, isso só 2025, tá? Então estamos pegando aí um recorte de uma ótima fase do italiano quando ele explodiu no ranking. Ele tem mais derrotas do que vitórias. 13 derrotas, 8 vitórias no piso duro. No Saibro ele tá 15-6, na grama 6-3. E você vê que no retrospecto geral de 2025, ele não é aquele cara avassalador. Inclusive a melhor fase dele foi naquela época de Wimbledon ali. Ele não vem no seu melhor momento quando a gente pega o recorte de 2025. Então ele é um cara perigoso, mas não é aquele cara que tá voando no momento. E ele tem algumas finais ali interessantes. Você vê que ele tem 4 títulos aí quando a gente considera todos os tipos de torneio, né? São 2 títulos Challenger e 2 títulos ATP. Os 2 ATP esse ano, em março, contra o Baez em Bucareste, piso duro, e contra o Rublev em Hamburgo, também piso duro. Ou seria Saibro? Não, na verdade aí eu tô viajando. Porque eu vi o azulzinho ali. O Hamburgo é Saibro, acho que Bucareste também é Saibro, se eu não me engano. Acho que ele não tem título em piso duro. Então, contra o Rublev foi um grande título dele, o maior título da carreira em Hamburgo, em maio. Então, você vê que já tá um pouco distante ali da melhor fase do Coboli. E aí a gente chega na nota final do italiano, nota 80. É óbvio que vocês não vão se lembrar, ninguém tem a memória desse jeito. Mas quando a gente fez o pré-jogo na primeira oportunidade do Fonseca contra o Coboli, a nota dele foi 71, dessa vez 80. Por quê? O que evoluiu, digamos assim, né? Matchup, né? Hoje a gente sabe e sentimos na pele que o matchup é muito mais complicado, então é um matchup 9, porque é um cara que já ganhou, além de ter características ruins pro João, ele ainda já ganhou do João, então é um matchup 9. O momento dele caiu, ele estava num momento melhor do que hoje, e a técnica também. Então a gente chegou numa nota final 80 para o Flávio Coboli. Mas eu acredito que o João tem todas as condições de ganhar. E a gente vai debater mais sobre esse jogo na nossa live hoje. Não perca, às 20 horas aqui no canal. Primeira live pré-jogo. Pra gente falar bastante desse jogo aí e aquecer os motores. Estamos na sexta-feira. Vai ter jogo sexta, sábado e domingo. Final de semana do jeito que a gente gosta. Então espero vocês na live. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nos vemos na live. Um grande abraço e até mais.